Félix Miele Venerando, mais conhecido como Félix, nascido em São Paulo, 24 de dezembro de 1937. Faleceu em São Paulo, 24 de agosto de 2012. Foi um jogador e treinador de futebol brasileiro, que jogava como goleiro. Ele conquistou o título com a seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA de 1970. Futebol paulista. Sua trajetória começou muito cedo, nas categorias de base do Nacional, em São Paulo, e, com apenas 15 anos, ele se profissionalizou no Juventus do bairro da Mooca, localizado na Mooca. Félix permaneceu no Moleque Travesso até 1955, quando foi contratado pela Portuguesa em 23 de julho de 1955. No entanto, sua estreia só ocorreu em 26 de março de 1956, durante o torneio Rio-São Paulo Internacional, pois Cabeção estava defendendo a seleção, e Félix participou da vitória por 2-1 contra o News Old Boys. Com a saída de Cabeção em 1957, a Portuguesa contratou no ano seguinte o goleiro Carlos Alberto, que havia jogado no Vasco da Gama. Félix começou a treinar com os aspirantes e conquistou o Campeonato Paulista em 1957. Depois, foi emprestado ao Nacional São Paulo. Retornou à Portuguesa no final de 1960, a pedido do treinador Nena, e finalmente vestiu a camisa número 1 da Lusa. Foi titular absoluto de 1961 até 1963. De 1964 a 1968, Félix passou a revezar a posição com Orlando, que foi contratado do São Cristóvão. Em 1964, a Portuguesa foi convidada a participar dos eventos da Feira Internacional de Nova York e teve que enfrentar uma seleção local em Massachusetts. O time da Portuguesa era forte, com jogadores como Ivair, o Príncipe, e Henrique Frade, entre outros. O jogo estava tão fácil que, com o placar já em 9-0, Orlando entrou no gol e Félix, ao invés de deixar o campo, decidiu jogar no ataque. Após um cruzamento de Almir pela direita, Félix entrou na área e marcou o 10º gol. O jogo terminou 12-1. Jogando pela Portuguesa, ele participou de 4 partidas pela seleção brasileira. Sua estreia ocorreu no estádio do Pacaembu, em 22 de novembro de 1965, defendendo a chamada Seleção Azul, na vitória de 5-3 contra a Hungria. Essa seleção era formada apenas por jogadores de clubes paulistas e, naquele dia, jogou da seguinte forma: Félix, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias, Procópio e Edilson e depois, Geraldino, Lima e Nair, Marcos, Prado e depois, Coutinho, Servilho e Abel. Félix também participou da Copa Roca em Montevidéu, contra o Uruguai, entre 25 de junho e 1º de julho de 1967, onde ocorreram 3 empates, 0-0, 2-2 e 1-1. Sua despedida pela Portuguesa aconteceu em 3 de março de 1968, quando enfrentou o São Paulo e o jogo terminou em 0-0. Ele foi vendido para o Fluminense no dia 20 de julho de 1968, um dia antes do aniversário de 66 anos do clube, por 150 mil cruzeiros. Jogando pela Lusa, Félix participou de 305 partidas, conquistando 147 vitórias, 71 empates e 87 derrotas, além de ter marcado um gol pelo clube rubro-verde. Fluminense. Ao chegar ao Fluminense, Félix já contava com 30 anos e era experiente, não se deixava abalar por eventuais falhas e recuperava a confiança rapidamente, transmitindo segurança aos seus companheiros de equipe. Pelo Fluminense, Félix conquistou o Campeonato Carioca em 1969, 1971, 1973, 1975 e 1976, além de ser campeão de 3 edições da Taça Guanabara, 2 delas em 1969 e 1971, competições que eram independentes do Campeonato Carioca. Ele também venceu o Campeonato Brasileiro de 1970, 4 turnos de campeonatos cariocas com outros nomes e diversos torneios amistosos, tendo sido indicado para o tricolor por ninguém menos que Tele Santana.
Atuou em 319 jogos entre 1968 e 1978, com 152 vitórias, 82 empates e 85 derrotas, sofrendo 260 gols, 0,82 por partida. Participou de 5 finais de campeonato carioca como titular, conquistando 4 títulos em 1969, 1971, 1973 e 1975, e foi vice-campeão em 1972. Uma das suas defesas mais impressionantes ocorreu na vitória do Fluminense sobre o Botafogo por 2-1, na Taça Guanabara de 1975, no dia 21 de abril. Na ocasião, o atacante do Botafogo, Nilson Dias, recebeu a bola no peito na meia-lua da área, e de costas para o gol, fez uma bicicleta. Félix, saltando do centro do gol, conseguiu encaixar a bola no ângulo direito, diante de 109.705 torcedores, assegurando a vitória e a classificação do tricolor para a final da Taça Guanabara contra o América, onde o Fluminense se tornaria campeão. Ele fez parte de 2 equipes vitoriosas do Fluminense, conhecidas como Máquina Tricolor, nos anos de 1969, 70, 71 e 1975, 76, 77. Seu apelido era Papel, devido à sua magreza e aos voos espetaculares que realizava para defender a bola, ele voava como um papel. Seleção brasileira. Pela seleção brasileira, Félix participou de 48 jogos, conquistando o bicampeonato da Copa Rio Branco em 1967 e 1968, além do tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970. Durante essa competição, Félix realizou defesas cruciais. Em um jogo difícil contra a Inglaterra, na fase de grupos, quando o placar estava empatado em 0-0, aos 12 minutos do primeiro tempo, ele fez uma defesa complicada em um cabeceio de Francis via queima-roupa, e ainda sofreu uma falta no lance, pois deu rebote e o atacante inglês tentou recuperar a bola, mas acabou acertando seu rosto, resultando em um cartão amarelo para o jogador inglês. Nas semifinais, ele fez o que muitos consideram a defesa que valeu um título. O Brasil estava vencendo o Uruguai por 2-1, quando, aos 40 minutos do segundo tempo, uma bola levantada da esquerda por Júlio César Cortés foi cabeceada por Luiz Cubila, que ia em direção ao canto esquerdo, a meia altura, e Félix se lançou para espalmar a bola, permitindo que a defesa afastasse o perigo. Essa foi a última oportunidade do Uruguai para levar a partida para a prorrogação. 2 minutos depois, o Brasil marcou o terceiro gol, com Roberto Rivelino, garantindo assim sua vaga na final contra a Itália. Esse foi um breve histórico da carreira deste grandioso goleiro Félix. Inscreva-se no canal e ative o sininho e recebe notificações de nossas postagens. Muito obrigado!